Paz do Senhor a todos. Hoje nós estamos na segunda lição da revista, que tem como tema o final de todas as coisas, esperança e glória para os santos. Amém? Mas antes vamos orar? Senhor, nosso Pai, nosso Deus, nós já te agradecemos por esse momento que aqui iremos passar, na convicção que o Senhor é conosco, que o Senhor é comigo, é com essa equipe que está aqui, e que o Senhor é com todos os nossos irmãos, que neste momento, ó Pai, e se dispuseram para ouvir a Tua palavra, para crescer em graça e conhecimento. Abençoe-os poderosamente, que o Espírito Santo do Senhor possa, ó Pai, direcionar, ensinar, dar discernimento, para que aquilo que eu não consegui passar, mas que o Espírito Santo do Senhor consiga. Assim eu já te agradeço em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Paz, amados, que o nome de nosso Deus seja louvado. Então nós estamos nesse terceiro trimestre na revista na qual vai falar sobre escatologia. A primeira lição já foi ministrada pelo pastor Elenilton, que teve como estudo das últimas coisas, e hoje nós estaremos na segunda lição, que é sinais que antecedem a volta de Jesus. Amém? No texto áureo diz: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. E na verdade prática diz assim: o estudo da escatologia bíblica traz ao coração dos salvos a esperança de um dia estarem para sempre com o Senhor Jesus. Amém? Então, a escatologia tem como essa finalidade. E nós, como filhos de Deus, nós estamos aqui nesta terra, mas não somos daqui. E a nossa esperança é ser arrebatados, é esperar o dia que o Senhor Jesus venha nos buscar. E a nossa leitura hoje está em Mateus 24, nós iremos ler do 1 até o 14. Pega aí a sua Bíblia que nós iremos esperar, amém? Glória a Deus. Mateus 24, do 1 ao 14, diz assim: quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele seus discípulos para lhes mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No 3 diz assim: estando assentados no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele seus discípulos, em particular dizendo: diz-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus respondeu-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, enganarão a muitos. E ouvireis de guerra, de rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fome, pestes e terremoto em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentado e vos matarão. Sereis odiados de todas as gente por causa do meu nome. Então muitos se escandalizarão, trairão e aborrecerão uns aos outros, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as gentes, e então
virá o fim. Amados, aqui nós podemos observar que aqui nos capítulos 24 e 25 de Mateus fala sobre o sermão profético, e muitos falam sermão escatológico, porque aqui, se nós pegarmos todo esse capítulo 24, vai estar falando dos sinais que nós iremos presenciar antes da volta de Jesus. E aqui no versículo 7 do capítulo 24 fala, é o princípios das dores. Mas que são esses princípios das dores? O princípio das dores é considerado, amado, como uma mulher no período que ela está para ganhar o seu filho. A mulher tem várias contrações. Cada momento que ela passa de contração significa que o filho está chegando cada vez mais ao mundo. E nós vamos viver, já vivemos, estamos vivendo e viveremos um momento em que esses momentos desses sinais que antecedem a volta de Jesus, eles ficarão mais fortes. Mas nós teremos que nos entristecer com essa situação? Não. Nós, como cristãos, como aqueles que estamos esperando a volta do nosso Salvador, nós temos que nos alegrar. E com isso, nossa fé acrescentar. Nos alegrarmos por entendermos que o que Jesus deixou para nós são profecias verdadeiras e que realmente a vinda dele está próxima. Amém? E aqui, quando Jesus estava com seus discípulos no Monte da Oliveira, os discípulos fizeram para ele 3 perguntas. O sermão tem como objetivo responder a estas perguntas, que os discípulos falaram assim: diz-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Os discípulos ficaram curiosos e questionaram a Jesus. Aí Jesus começou a responder. E desses sinais que antecedem o fim do mundo, nessa lição aqui nós vamos observar que são 3. Os sinais são os sinais da vida da igreja, que é o primeiro sinal. O segundo, sinais nos céus da vinda de Cristo. E o terceiro, guerra, conflitos e terremotos. No primeiro sinal da vida da igreja. Quem é a igreja, amados? A igreja sou eu e você. A igreja somos nós, os eleitos, escolhidos, os remidos pelo sangue de Jesus. Somos nós. Então, os sinais na vida da igreja são 4. Fala de apostasia, falsos profetas, perseguição dos crentes e doutrinas de demônios. Primeiro vamos falar, eu vou mudar aqui o ponto, não sei se vocês têm a revista, mas eu vou falar primeiro de apostasia. O que significa apostasia? Apostasia no grego significa apostamis, que é o mesmo que afastar. E afastar no grego significa decaído, significa abandonado, significa rebelião e desligar. Veja que apostasia tem uma definição muito profunda. Decaído, afastado, desligado. Então, o apóstata, ele fica desligado das coisas de Deus. Ele começa a afastar dos ensinamentos corretos da palavra do Senhor. E quando ele começa a se afastar, ele já começa em fazer entendimento conforme o seu raciocínio, conforme o seu querer. Então nós temos que ter essa vigilância. Nós, enquanto filhos de Deus, temos que vigiar para que nós não fiquemos desapercebidos
em relação à palavra do Senhor, porque é a palavra do Senhor que é a luz para os nossos pés e também a nossa lâmpada para tudo em nossa vida, não só na vida espiritual, mas na vida pessoal, na vida familiar, na vida profissional, mas com peso maior que hoje nós vamos falar na vida espiritual. Amém? E tem dois tipos de apostasia, que é a apostasia teológica e a apostasia moral. A teologia, a apostasia teológica é aquela que rejeita os ensinamentos da Escritura. Quantas e quantas pessoas hoje, que antes eram conhecedoras da palavra e que hoje olha para a palavra e diz que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas que a Bíblia contém a palavra de Deus. Ou seja, o apóstata, ele acha que a Bíblia, é loucura dizer que a Bíblia por si só é toda formada do próprio Deus falando conosco. Então essa já é a apostasia teológica, ou seja, afastar dos ensinamentos corretos da palavra de Deus. E a apostasia moral é aquela que a pessoa deixa de seguir os caminhos corretos, depois de regenerado, seguir os caminhos corretos e volta à prática da obra da carne. Lá em Gálatas 5, de 19 a 21, fala muito bem sobre as obras da carne, que é idolatria, fornicação, prostituição e muitos outros. Então, as pessoas que estão apóstatas, elas recebem essa apostasia, ela se divide em dois, que é a apostasia teológica, que as pessoas rejeitam o ensinamento do Senhor, e a apostasia moral, que é aquela que volta à prática do pecado. E eu estava fazendo isso, e o que leva a pessoa a ficar, a levar essa vida de apostasia, irmãos, é a falta de fé. E como é que nós conseguimos a fé? A fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E a partir do momento que a pessoa começa a afastar da palavra de Deus, ela por si já não consegue mais ter uma luz espiritual, uma visão espiritual. Já começa a trilhar caminhos que não são mais caminhos do Senhor. E também dá ouvidos a maus ensinamentos. Então, o que leva? Falta de fé, dá ouvidos a maus ensinamentos, ou seja, não mais quer ouvir a palavra de Deus, que é pura e eficaz, como, por exemplo, a escola bíblica dominical. Vamos para a escola bíblica dominical, porque na escola bíblica dominical são os estudos que nós ali estamos sendo ensinados, exortados e aprofundados em conhecer a palavra de Deus, como diz Oséias 6:3, conhecendo e prosseguindo em conhecer a palavra de Deus. Amém? Bem, agora vamos para o outro ponto, os falsos profetas. Quem são os falsos profetas? Lá no Sermão da Montanha, Jesus, no sermão profético, Jesus por 3 vezes repete, porque ele já sabia que iria acontecer nos finais dos tempos muitos falsos profetas. Muitas pessoas que iriam se levantar para ensinar de forma errada a palavra do Senhor. Ele fala por 3 vezes dos falsos profetas no capítulo 24, no versículo 4, 11 e 24. 4, 11 e 24. Vamos ver o que ele fala dos falsos profetas? É importante a gente ver. 4. Jesus respondeu-lhe: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Lá no 11 ele diz assim: surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos.
E no 24 ele diz assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, os quais farão tão grandes sinais e prodígios que, se possíveis, enganarão até os escolhidos. Amados, então, veja bem, nem todas as pessoas que faz sinais de maravilhas, quer dizer que é direcionado por Deus. Eu já presenciei coisas que eu fiquei assim, eu falei assim, meu Deus, eu estou vendo e não estou acreditando, por quê? Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus nos dá o discernimento. Filha, nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, está falando em meu nome. Amém? Então, amados, e os falsos profetas, quem são então? De onde saíram esses falsos profetas? Os falsos profetas são as pessoas apóstatas. Ou seja, saiu do caminho do Senhor. A palavra de Deus agora, na visão dela, não é mais a palavra viva e eficaz. Então, esses falsos profetas vão ensinar da forma que eles acharem que estão certo. E aí vem chamada a palavra heresia, que é ensinar de forma errada a palavra do Senhor. E quem ensina essas heresias? São os falsos profetas. E quem são os falsos profetas? São as pessoas que agora estão apostatadas em Jesus Cristo. Então temos que ter muito cuidado. E são através desses falsos profetas que são criadas seitas, igual já falei, ensinam heresias. E nos últimos tempos tem assim, as heresias, as seitas têm se aumentado muito. Então nós enquanto igreja, temos que ter muita cautela, muita vigilância, principalmente para chamar pessoas, para dar estudo, para deixar uma palavra. Tem que ter muito cuidado, irmãos, muito cuidado mesmo. Algumas seitas que eu gostaria de citar aqui: Testemunha de Jeová, o mormonismo, sabatismo. E há também uma revitalização de antigas religiões como budismo. Então está muito aí agora em alta, tá bom? Então aqui nós falamos dos falsos profetas, mas também os sinais que são dados a igrejas que antecedem a volta de Jesus, falam também sobre a perseguição dos crentes. Então, amados, nós estamos vivendo um momento, Mateus 24:9, vamos ver o que diz Mateus 24:9, diz assim, ó: então vos hão de entregar para serdes atormentado e vos matarão. Sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Então, olha só, os filhos de Deus, os cristãos, estão cada dia mais sendo perseguidos. Eu fiz um estudo, não dá para falar muito, mas eu fiz um estudo das 50 primeiras igrejas que mais perseguem os cristãos. Eu gostaria de citar aqui o nome de só 10 dessas, para nós entendermos um pouco. É a Coreia do Norte, dos países que mais perseguem os cristãos. Vamos lá: Coreia do Norte, Somália, Afeganistão, Sudão, Síria, Iraque, Eritreia e Iêmen. Então eu coloquei só 10 aqui dos países que mais perseguem os cristãos. E vocês sabiam que a cada dia 8 pessoas são mortas porque não nega a sua fé? Por dia, um estudo que eu fiz, que 8 pessoas são mortas por não negar a sua fé. E ainda fala nos estudos que cerca de 260 milhões de pessoas no mundo sofrem por perseguição, por não negar a fé, por dizer que é cristão. E nós, irmãos, quando eu estava fazendo essa pesquisa, eu fiquei pensando, meu Deus, nós vivemos num país até o momento que nós temos ainda uma liberdade
Eu não vou dizer que nesse momento nós estamos tendo uma liberdade 100%, porque o período que nós estamos vivendo de pandemia, onde nós precisamos, como servos do Senhor, representantes de Deus aqui nessa terra, ser obedientes conforme fala a palavra, onde nós não podemos abrir ainda as portas dos templos para reunir com os nossos irmãos. Vocês sabiam que muitos pastores foram perseguidos? A porta da igreja nem estava aberta, ele estava ali. Pessoas denunciaram, chegaram ali policiais e o prenderam. Pessoas que não podem mais sair às ruas nesse momento para pregar o evangelho, porque serão perseguidas, não por ser cristão, mas por causa do momento que nós estamos vivendo. Amém? Então nós temos que ter a sabedoria de aproveitar o tempo. E nesse tempo agora nós estamos tendo a estratégia dada por Deus de estar levando até você, meu irmão, que está aí me ouvindo agora, a palavra através do YouTube, através do Face e através de outras estratégias que o Senhor deu para a tua igreja. Temos também, além dessa perseguição física, nós também temos a perseguição moral, irmãos. Quantas e quantas pessoas são chamadas de homofóbicas? Porque elas declaram, elas pregam a palavra do Senhor e são chamadas de homofóbicas. Então, e não é homofobia, não é dizer o que é o certo, o que é o errado, porque Deus, Ele ama o pecador, mas o pecado, o Senhor jamais irá aceitar. Então, nós, como representantes do Senhor dessa terra, nesta terra, nós temos que dizer o que é certo, o que é errado. Fique triste, fique alegre, ou que seremos perseguidos ou não. E a perseguição dos crentes estão assim, irmãos, em escala altíssima. Amém? Em Mateus 5, 11, 12, fala que por mais que nós seremos perseguidos, mas nós receberemos uma recompensa. Vamos ver qual é a nossa recompensa? Porque a recompensa do cristão, qual é a recompensa do cristão, conforme fala Mateus 5, me ajude aí, vamos lá, porque estudo é isso, irmãos. Estudo é nós procurarmos, estudarmos e descobrirmos juntos. Mateus 5, 11, 12, que diz assim, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então, essa perseguição dos crentes, irmãos, é desde o início da igreja primitiva, né? Se nós formos fazer um estudo sobre os discípulos, sobre os apóstolos, nós vamos ver o que fim que eles levaram. O fim não foi um fim bom, foi um fim triste. Triste olhando a aparência, mas conforme diz a palavra, morreram, mas morreram no Senhor. Ou melhor, dormiram no Senhor. Amém? E nós temos ainda mais um ponto aqui quando se fala nos sinais da igreja, que fala das doutrinas de demônios. Na verdade, irmãos, a doutrina de demônios, falsos profetas, apostasia, está tudo ligado a um ao outro. Porque a gente observa que mesmo as pessoas que dizem que são cristãos, que servam Cristo, segue aí uma linha que você faz alguns questionamentos e a gente fala assim, meu Deus, mas por que? Será que não está vendo? Será que só eu que estou vendo? Então, como por exemplo, aí nós temos algumas teorias que é ditas como doutrinas de demônios, porque toda doutrina que não tem Jesus como centro, então tem algo errado, que é como, por exemplo, a teoria de prosperidade, a teoria de confissão de fé, teoria da libertação, culto dos anjos. Então nós temos que ter muito cuidado. Irmãos,
culto dos anjos, por exemplo. Quantas e quantas vezes eu e você já vimos o culto que o palestrante fala assim: irmãos, tem anjos subindo, anjos descendo, e a igreja faz aquele alvoroço. E muitas vezes você fala assim: irmãos, Jesus está aqui no meio, você não vê nenhuma manifestação. Então, quem é o centro? Então, meus irmãos, tem que ser Jesus o centro de todos os ensinamentos. Se assim não for, sai fora que tem algo errado. Amém? Agora nós vamos ver os sinais nos céus. Aqui fala o segundo sinal, os sinais nos céus. E depois fala assim, olha só, o texto diz sinais do céu e não sinais no céu. Aqui a gente vê que há uma combinação de duas preposições, que é a preposição de com artigo definido o, que nos remete assim, a menção de pertencer, e nós temos uma preposição no, que é a preposição em, mais o artigo o, que dá uma menção de lugar. Mas aqui, quando se fala sinais do céu, ou seja, da menção de pertencer, amém? E um desses sinais do céu, eu gostaria de destacar a fome, irmãos. Vocês, amados irmãos, Jesus fala nos sinais lá em Mateus 24, 36, olha o que Jesus fala aí em 24, 36, diz assim, Mateus 24, 36, quando se fala desses sinais aí, nós vamos respaldar na palavra, que diz assim, ó, mas daquele dia e hora, está no sinal 2, ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o Pai. Por que esse versículo? Porque aqui nos sinais do céu vai falar de fome, destruição de natureza, que nós vamos falar, e vai falar também que não há uma data, não existe uma data para a volta de Jesus. Lá em Mateus, igual nós vimos agora, 24, 36, fala que não há uma data definitiva. E eu observei que desde o início, no início dos tempos, muitas profecias são faladas, a data que Jesus voltará, e há assim um desconforto muito grande. Uma frase que eu ainda era criança, que eu ouvia muito meus pais, meus avós: 1000 passará, mas 2000 não chegará, e nós já estamos em 2020, porque a palavra de Deus, ela é verdade. E em Mateus 24, 24, diz assim, ó, não é Mateus 24, 35, não, só um pouquinho, por favor. Mateus 24, 35 diz assim: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Por quê? Porque fala que não há, que nós não sabemos nem o dia nem a hora, tudo vai passar. Mas as palavras de Deus são verídicas e não podem dizer ao contrário, amém? E aqui nesses sinais dos céus eu coloquei fome. Vocês sabiam que a cada 4 segundos morre uma pessoa de fome? E aí eu fiquei pensando, nós estamos vivendo um período de Covid-19, aonde a gente observa que muitos pais de família perderam o trabalho, há um índice de desemprego muito grande, aqui eu vou estar falando, há um índice de desemprego muito grande, por haver esse índice de desemprego muito grande, muitos pais de família não conseguem trazer os alimentos para casa, mas para a glória e honra do Senhor, a gente vê também que há um povo que compadece do outro, onde empresas, igrejas e outras famílias estão assim compadecendo dessa situação. E há, meus irmãos, 8.500 crianças morrem de fome por dia. São previsões que a gente tem que estar observando, são sinais que antecedem a vinda de Cristo. E vocês sabiam que é uma previsão que até dezembro de 2020 poderá morrer 260 milhões de pessoas
de fome. E aqui, quando eu fiz esse estudo, eles falam lá que aqui não está colocando nenhum impacto, irmão Valdir, do Covid-19. Então é a injustiça em relação a essa área aí social. E outro ponto que eu gostaria de colocar, eu coloquei aqui também que eu acho interessante essas informações, sinais que antecedem a volta de Jesus. No Brasil, hoje há 12,3 milhões de desempregados. E nós temos aproximadamente, no Brasil, 210 habitantes. Observa aqui, 210 milhões de habitantes e 12,3 milhões de habitantes. A quantidade de gente. Irmã, mas o que é isso? Isso aqui é sinal de estar falando dos fins do tempo, amém? E tem também a destruição da natureza que nós observamos desde lá, assim, que mais se acentuou foi em 2019, queimadas, desastres ecológicos. Por exemplo, nós vimos o rompimento das barreiras de Mariana, de Brumadinho, onde, assim, teve um desastre muito grande, não só da natureza, mas também de mortes. Vimos também nesses últimos tempos a poluição nas águas e houve também agora, bem recente, um óleo que surgiu que poluiu a maioria dos mares, onde muitos peixes, muitas espécies de peixes morreram. Mas o que está acontecendo? São os sinais que antecedem a volta de Jesus. E além disso aí tudo, irmão, tem a pestilência, e eu coloquei aqui pandemia, porque uma peste, onde ela abrange muitos países, são chamados de pandemia. E eu fiz um estudo que gostaria de colocar para vocês aqui, sobre algumas gripes que já houve. A gripe H1N1, alguém já ouviu falar, que é a gripe suína, a gripe aviária, a gripe suína, pela pesquisa que eu fiz, morreu 17 mil pessoas, a aviária 300 pessoas, houve a gripe russa, que morreu mais de 1 milhão de pessoas, a espanhola morreu na pesquisa 100 milhões, a gripe asiática, meus irmãos, asiática, e febre amarela, sarampo, tuberculose, e por último agora a gente vê coronavírus. E o coronavírus a gente observa que é um vírus que até agora já morreu muitas pessoas, no mundo fala-se mais ou menos 10 milhões de pessoas, mas esse número, ele muda, irmãos, cada dia. Então, essa aula está sendo gravada, o dia que você for ver essa aula, se você comparar, você vai observar que o número poderá estar elevado, não vai reduzir, ele vai elevar. Então, hoje no mundo, fala-se que aproximadamente no mundo, mais de 10 milhões de pessoas estão infectadas e mais de 500 mil, mais de 10 infectados e mais de 500 mil já foram a óbito. Isso aí é o que fala, amém? E no Brasil também, nós temos uma situação assim que nós temos que estar orando, não só pelo Brasil, mas pelo mundo, que também já temos mais de 1 milhão de infectados no Brasil e milhares de mortos. E o Espírito Santo, que é o nosso estado, também tem dezenas e dezenas de mortos. E aí fala ainda lá nos sinais do céu, que fala sinais espantosos. Existem coisas mais espantosas, irmãos, que aqui estão, Valdir, Gabriel, de nós olharmos e não vermos ainda que há um remédio para o Covid-19? Que você vê famílias e famílias, irmãos, desesperadas, chorando por percas dos seus entes queridos, e não há ainda uma vacina para esse remédio, para essa doença. Mas
Nós cremos num Deus que é o médico dos médicos, Senhor dos senhores, que é só olhar e dizer basta. Nós cremos assim. E vamos andar, que eu estou observando aí, né, Gabriel, que está indo. Então, amados, aqui nós vimos, e sem dizer do coronavírus, agora bem recente, nós estamos observando também nuvem de gafanhotos, nós estamos observando nuvem de vespas, nós estamos observando também que há uma nuvem de areia chamada Godzilla. Então, são várias situações que nós estamos vivendo, são os finais. Então, além do coronavírus, além dessas gripes que já aconteceram, além de tanta coisa que já aconteceu, nós estamos também observando essas nuvens de gafanhoto, vespa e essa nuvem de areia que está acontecendo. E o último sinal é guerras, conflitos e terremotos. Lá em Mateus 24, 6 e 7, vamos ver o que diz Mateus 24, 6 e 7. Diz assim, ó: ouvireis de guerras e de rumores de guerras, vede, não vos assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim, porque se levantarão nação contra nação e reino contra reino, e haverá fome, pestes e terremotos em vários lugares. Amados irmãos, guerras, conflitos, terremotos, a tendência, porque a palavra de Deus fala que como sinais eles mostram a chegada de Jesus Cristo para vir arrebatar a sua igreja, a tendência é só aumentar. Então, o mundo já sofreu grandes guerras, por exemplo, a Primeira e Segunda Guerra Mundial, guerra entre judeus e árabes, conflito entre nações, ameaça de terrorismo. Vocês lembram em 2001 que houve a queda das torres gêmeas, guerra civil entre Síria, Ucrânia, guerra contra a Covid-19, por que não dizer isso? Nós estamos em guerra contra esse vírus, irmãos. É uma guerra, porque você está lutando para você preservar a sua vida e a vida do seu irmão. Porque hoje você nem mais se preocupa em você, você já se preocupa com o outro. É uma preocupação coletiva, não individual. Então há uma guerra aí para combater esse coronavírus, onde as pessoas estão preservando a sua vida e a vida do outro. E amados, esses conflitos, não só entre países e reinos, mas a gente observa, devido a essa situação, também conflitos aí entre os próprios poderes das mesmas nações, os poderes legislativo, executivo e judiciário. Parece que está faltando aí um alinhamento, né? Que nós possamos estar orando ao Senhor para dar discernimento, para dar sabedoria, para dar ciências, para esses três poderes, tanto legislativo, quanto executivo, judiciário, tanto as nações, para que possa ter sabedoria em lidar com cada situação. E também a gente vê terremotos. Os terremotos, segundo as pesquisas, eles só estão aumentando, não diminuem. Há uma escala de 1 a 10, mas a maioria dos terremotos, principalmente no Brasil, não são perceptíveis, porque é uma escalinha muito baixa. E agora, no dia 23 de junho, houve um terremoto, né? Onde a escala foi de 7,4, houve abalo na cidade, mas foi no México, irmãos, morreu uma pessoa. Então, os estudos falam que a proporção de terremotos vem crescendo assustadoramente. E nos estudos fala também que o maior terremoto em magnitude foi de 9,5, perdão, o maior vai até 10, 9,5, que ocorreu no Chile em 1960 e houve 2.000 mortes. Amém? Então, no Brasil há
a terremotos. Eu fiz uma pesquisa que diz que em 2008 houve um terremoto na escala de 5,2 que ocorreu em São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro, mas fala que não houve vítima. Em 2017 também houve numa escala de 4,7, mas todos os dias há terremoto. Amém, meus amados? Então, aqui a gente observou que nós vimos os sinais que antecedem a volta de Jesus, onde Jesus vem para buscar a sua amada igreja. Irmã, mas você falou tanta coisa que eu até me assustei. Não, irmãos, não é para assustar. A palavra de Deus diz que esses sinais nós temos que nos alegrar, porque Jesus está dizendo para nós, olha só, eu falei que eu iria voltar, que eu iria preparar, que eu vinha para o Pai preparar para voltar a buscar vocês, mas que eu iria dar sinais de quando eu iria voltar, não a data precisa, mas cada sinal desse, meus irmãos, mostram a vinda de Jesus. Amém? Então vamos orar? Vamos orar ao Senhor por essa aula, aquilo que a evangelista não conseguiu passar, porque o assunto de escatologia é um assunto complexo. Vamos pedir o Espírito Santo de Deus que possa estar ministrando no coração de vocês, amém? E que vocês possam pegar essa revista, ler essa revista, fazer um estudo mais aprofundado, fazer pesquisa, porque estudo é isso, a palavra do Senhor, irmãos, é lida, examinada, porque cada dia que você lê, você pode ler o mesmo versículo hoje, amanhã lê o mesmo versículo, Deus dá novas revelações. Então vamos orar ao Senhor, agradecer a Deus. E eu gostaria de concluir deixando aqui uma fala que está nessa revista que eu gostei, que diz assim, na conclusão da própria revista diz assim: mas a igreja de Jesus Cristo deve continuar em oração e vigilância como coluna e firmeza da verdade, aguardando em santificação a volta de Jesus. Amém? Que nós possamos estar em vigilância e guardar, não paradinhos, mas em oração, vigiar, orar e esperar a vinda do nosso mestre. Vamos orar? Senhor, nosso Pai, nosso Deus, nós já te agradecemos, Senhor, por essa aula. Pai, em nome de Jesus, que cada um dos meus irmãos que assistiram essa aula pode ter tido discernimento de entender esses sinais da igreja que vem do céu e dos sinais também aqui de terremotos, conflitos. Senhor, dê o discernimento, Espírito Santo de Deus, ministra no coração de cada um de forma clara, eficiente, Senhor, aquilo que eu não consegui passar, mas que o Espírito Santo do Senhor possa fazer o entendimento no coração dos meus irmãos. Assim, ó Pai, eu te agradeço juntamente com meu irmão Valdir, meu irmão Gabriel, que aqui estão, em nome do teu Filho Jesus. Fique conosco, Senhor. É o que nós te pedimos desde já, em nome de Jesus.